O dólar bateu os R$ 3,50, se eu não me engano, fechou agora em 13,48, pelo menos hoje, né? Fechou em 13,48. E isso aconteceu, chegou na casa dos 13,50 pela primeira vez em 2 anos. A moeda americana operou em alta no 5º pregão seguido. Dólar para turistas chegou a ser vendido a R$ 3,91. Para nos ajudar a entender os fatores internos e externos que geram esta alta, nós vamos conversar com o presidente do LIDE, Eduardo Fernandes, e o economista integrante do Grupo Economia Progente, Lucas Rodrigues. Sejam bem-vindos. Vamos começar, gente, ó, para os dois. Dólar comercial abriu na manhã hoje a 13,50, mais alto desde 2016. Chegou a 3,47, última notícia que eu tinha 3,48. Além da valorização em relação ao real, que outros efeitos terá na economia esse crescimento do dólar nos últimos dias? E a gente está vendo aí, ó, 3,48 fechou, maior desde junho de 2016. Como é que a gente... Vamos começar com o Eduardo. Como é que a gente pode ver essa conjuntura? Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, seja bem-vindo. Realmente, a gente vê esse aumento aí nos últimos 2 anos, chegando no patamar mais alto. O que primeiro tem que ficar claro como é que é a cotação do dólar. Ela é uma variável de procura de demanda, oferta e demanda. Então, tem algumas variáveis como balança comercial. Hoje, esses fatores estão mais equilibrados. Balança comercial, pagamento da dívida e viagens internacionais. O grande fator que tem dado esse crescimento do dólar é a redução da taxa de juros no Brasil e o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Porque hoje a diferença é muito pequena entre a taxa de juros do Brasil e a taxa de juros americana, que está aproximadamente em 3%, e a brasileira 6,5%. Então, o investidor ele vai procurar um mercado mais estável, como o mercado americano, e ele tira o seu dinheiro dos mercados emergentes, como o Brasil, e acaba colocando a moeda mais no mercado dos títulos do Tesouro americano. O que isso implica? Outro fator importante também, essa instabilidade do cenário político que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, isso, essa instabilidade do investidor vir aqui investir sem saber o que vai vir daqui para frente no ano de 2019. Quem vai estar à frente do governo do Brasil. Então, esses fatores são muito importantes e isso acaba gerando um aumento das matérias-primas no custo da produção das indústrias, que acaba sendo repassado diretamente para o cliente. Então, aí aumento de inflação e coisa, porque a demanda ainda, a gente tem muita matéria-prima vindo de fora. Então, a indústria ela precisa ainda muito de matéria-prima vindo de fora. Então, esse aumento do dólar deve ser um fator que deve continuar até o final do ano. Eu não acredito que ele deva baixar. Alguns bancos até já projetam em 13,70, alguma coisa assim. Então, é um cenário que está focado nessa parte dos Estados Unidos, guerras também, que os Estados Unidos têm se envolvido, mas principalmente na taxa de juros e na instabilidade aqui no Brasil, na instabilidade política. Bom, como a gente tem um debate hoje, a gente sabe que a economia, a gente pode ter diferentes perspectivas, por isso a gente tem o Lucas aqui. Lucas, quer completar, quer discordar? Por favor, acrescentar, fique à vontade. Os mecanismos que estão levando a esse aumento, ele explicou bem. A única questão, né, que foi colocada de um possível impacto na inflação, né, de aumento dos custos, principalmente dos setores que não conseguem substituir esses insumos por insumos nacionais. O que eu vejo como a demanda está bastante deprimida, a capacidade das empresas de repassarem o aumento dos custos para os preços vai ser limitada. Sim. Então, é possível que o efeito seja mais sobre os lucros dessas empresas e, assim, deprimindo o lucro disponível para investimento do que sobre a inflação. Bom, o principal fator, a gente falou aqui sobre essa elevação na taxa de juros americana, né? A gente pode imaginar outros fatores que possam colaborar, inclusive esse cenário internacional que a gente tem de conflito. Agora começo com o Lucas. A incerteza brasileira a gente tem discutido diariamente aqui no programa, né? Agora, por exemplo, esse cenário agora, a gente vê a movimentação de tropas americanas fora aqui da América, no Oriente Médio, especialmente na Síria, esse embate com a Rússia, enfim. A gente pode atribuir esses fatores internacionais, externos também, na área militar, por exemplo, a essa instabilidade mundial, isso pode ajudar a essa alta do dólar?
Como eu enxergo, no momento, isso ainda não está sendo muito considerado, essa possibilidade de conflito. Tanto que você tem nos Estados Unidos a Bolsa subindo continuamente, teve uma queda há uns dias atrás, mas logo teve uma recuperação. Sim. A busca por ativos gerais lá na economia dos Estados Unidos, ela tá quente, né? Acontecendo bem rapidamente. Então, ainda isso não está se refletindo, né? E, por outro lado, essas estabilidades podem gerar isso, porque os Estados Unidos seguem sendo, os títulos dos tesouros americanos seguem sendo os mais seguros. Então, num momento de maior risco, tem essa fuga para a segurança, né? Que pode impactar mais ainda. Tu citaste, Eduardo, esse clima internacional de incerteza também, o que vai acontecer? Isso. Um fator, acho que muito importante aí, é o embate comercial que está tendo entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos estão fazendo algumas políticas protecionistas, então outros países também estão alinhando tratados junto com a China. Sim. Então, existe um movimento comercial com a OMC e isso acaba impactando também, né, nesse cenário de apreciação do dólar, porque não se sabe, existe essa instabilidade comercial no mundo. Sim. Eu não vejo que só esse fator dos ataques à Síria, do programa nuclear ao Irã, seja tão forte, mas principalmente hoje essa disputa comercial entre Estados Unidos e China é muito importante e tem essa, eu vejo mais reflexo hoje no dólar. Bom, aqui no Brasil a gente tem um regime cambial flutuante, que o Banco Central pouco interfere no valor da cotação. Como vocês avaliam esse modelo que a gente tem desde 1999, se eu não me engano? Essa política poderia ser revista nesse momento ou não é para tanto? Começo com o Eduardo e depois passo para o Lucas. Na minha visão, é a mais acertada, porque no momento que tu faz que não deixa o livre mercado ter uma livre condição de flutuabilidade da moeda, pode gerar um valor que não seja o real, aí tu pode criar políticas usar isso politicamente, e isso acabou sendo usado muitas vezes politicamente como uma manobra política para se deixar o dólar apreciado ou depreciado para que possa melhorar alguns fatores dentro do país, mas na verdade isso era uma coisa que não seria real. Então o modelo de flutuabilidade, que é esse que vem sendo usado desde 99, na minha opinião, o mais correto e o que mais retrata a realidade daquilo que está acontecendo no cenário nacional e internacional. Lucas? Eu enxergo que essa política, dessa forma, quanto mais flexível os custos de uma política assim, eles aparecem mais. Por exemplo, a China é um país que interfere bastante no câmbio, né? Ela procura manter a taxa de câmbio desvalorizada para fomentar as suas exportações. No Brasil, esses vários anos de real sobrevalorizado, como a gente teve durante boa parte dos anos 2000, isso teve um impacto muito grande sobre a indústria nacional, né, que não conseguiu competir com os produtos importados, né, e hoje você vê assim, o emprego na indústria se reduzindo bastante. É muito fruto de uma política cambial também que só se preocupa com os movimentos do mercado sem um planejamento, sem uma intenção, né, de levar a economia para um lado ou para o outro. Sim. Eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa, inclusive trazendo dúvidas aqui para a gente, no 99588-2374, pelo WhatsApp, mande mensagem de texto, está aberto para você participar. Agora vamos falar aqui do Brasil mesmo. A gente tem falado várias vezes aqui no programa esse cenário de incerteza eleitoral para 2018. Um pouco o Eduardo já explicou, mas vou começar com o Lucas agora, depois para o Eduardo completar. Como é que a gente pode, para quem está em casa, entender por que essa instabilidade política pode ter reflexo na taxa, ou melhor, na cotação do dólar? Bom, o que está determinando muito o movimento do câmbio, né, são esses movimentos do mercado financeiro, né? Entrada para investimento em ação, entrada para compra de títulos, o que gera é diferente de, por exemplo, uma empresa que vem de fora e investe em capacidade produtiva, ela tem uma dificuldade maior de retransformar esses ativos em dinheiro, em dólar e remeter para fora. Esses ativos, a forma como esse capital estrangeiro entra,
ele é muito mais volátil. Então, a qualquer instabilidade ou expectativa de reversão, é fácil trocar esses papéis, né, que basicamente são esses papéis, para a forma de dinheiro, transformar em dólar e remeter para fora de novo. Então, o tipo do capital influencia muito na volatilidade e é um tipo de capital que responde muito a esse cenário. Tu falaste, Eduardo, muito dos investidores, né? Quem traz dinheiro para o país. Agora a gente tem, então, um cenário que seria mais atrativo, a retirada de dinheiro do país? Tem dois tipos de investimento. O investimento especulativo, que vai querer ganhar nessas oscilações, e o investidor o que o investidor busca quando ele quer? Ele quer previsibilidade e retorno. Então, eles andam de forma. Quanto maior for a previsibilidade, melhor for o cenário de previsibilidade, ele busca um retorno menor, porque ele sabe que a longo prazo eu posso investir um capital e eu sei que daqui 20 anos esse cenário vai estar mais ou menos igual. Só que quando tem uma instabilidade muito grande, tu acaba buscando um retorno muito maior, porque tu não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Então, isso a gente vê muito hoje. Hoje não se sabe quem vai estar à frente do governo, tanto governos estaduais quanto governo federal. O que vai ser? Quais vão ser as políticas? Vão ser votadas as reformas? O déficit fiscal vai continuar enorme como está? Então, não se tem ainda um cenário alinhado para que os investimentos, não os especulativos, mas os investimentos que queiram fomentar desenvolvimento, emprego, estão parados. E a gente deve seguir isso até mais ou menos julho, agosto, porque agora a gente tem uma parada, Copa do Mundo e coisa. Então, a gente vê uma retomada de um cenário mais previsível a partir de agosto, que a gente já pode ter uma noção maior de quem vão ser quem vai estar à frente do cenário para uma previsão. Então, o investidor realmente, eu não digo só o investidor estrangeiro, a própria empresa que tem aqui, que quer fazer um aumento da sua capacidade produtiva, ela está segurando isso porque não sabe o que vai ser o cenário. Bom, tem uma dúvida que chegou agora pelo WhatsApp que eu acho muito importante para a gente entender, especialmente o leigo, que às vezes fica dentro da cotação tentando se achar. Eu vou no paralelo, eu vou no comercial, eu vou no turismo. Até porque a gente viu que a diferença, por exemplo, do dólar turismo hoje era muito grande. Então vamos tentar explicar. Letícia do Igara, seja bem-vinda, Letícia. Aqui do lado, no bairro Igara, em Canoas, gostaria de saber qual a diferença entre o dólar comercial, paralelo e turismo. Lucas, pode nos ajudar? O dólar comercial é o dólar feito para as transações, por exemplo, de importação e exportação, essas operações o câmbio, né, de entrada, por exemplo, para investimentos financeiros. Sim. Esse é o câmbio dado pelo dólar comercial. O dólar turismo bom, geralmente, né, o nome já explica, ele é para quem vai fazer viagens, quem vem de fora, quem vai trocar em casa de câmbio, por exemplo. Né? E o dólar paralelo é uma modalidade que hoje no Brasil ela é bem menor, né? Mas é o dólar não oficial. Né? Na Argentina, um tempo atrás, essas trocas eram bem... Sim. A gente pagava, eu me lembro, um tempo atrás na Argentina, a conversão era direto no restaurante. Você podia pagar o que você ia comer com um valor diferente, bem atrativo para o turista, que acabava pagando a sua refeição diretamente em dólar, porque a casa queria... Havia uma restrição também na compra de dólar pelos argentinos, num determinado momento da história, e aí os caras queriam comprar, queriam ter dólar, e aí aceitavam qualquer tipo de transação ali na hora, convertiam o valor da tua refeição em dólar e você pagava em dólar. Deixa eu voltar aqui num caso que a gente falou agora sobre exportação. O Rio Grande do Sul é um estado exportador. Os efeitos da alta do dólar no cenário econômico gaúcho serão imediatos, na visão de vocês, ou a médio prazo? E que setores são mais afetados? Imagino para quem vai exportar, que agora se torna interessante com esse valor, né? O preço do dólar é um momento lucrativo. Vou começar com o Eduardo. A gente tem um setor aqui próximo, que é o setor calçadista, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que grande parte do que é produzido no setor, no Vale dos Sinos, é para exportação e realmente acredito que uma taxa entre 13,50, 13,80, 4, ela é atrativa, ela pode gerar um desenvolvimento para esse setor. A partir de um valor também muito mais alto, ela acaba ficando caro e acaba não sendo também bom para o mercado, porque ela também acaba que as matérias-primas acabam sendo impactadas diretamente no valor. Então, eu acredito, assim, a soja
Também ela está sobrevalorizada, o agronegócio no Rio Grande do Sul é muito importante. Eu acho que o Rio Grande do Sul ele tende a ganhar com essa, na balança comercial, que a gente chama o que vem de importação e o que vem de exportação. O Rio Grande do Sul sempre tem uma balança comercial positiva, quase. E nesse caso ele deve sair, deve ter um resultado melhor com esse aumento do dólar. Claro, para o turismo ele vai ficar mais caro. Hoje a pessoa que quer viajar e tem alguma viagem já marcada e coisa, vai ter um reflexo. Mas na balança comercial, no dia a dia das empresas, principalmente aqui no estado, eu acho que isso vai ser de algum modo positivo. Então, fico pensando se a gente pode ter uma super safra, seria um momento oportuno, né? Bom, para fechar, Lucas, para falar um pouquinho dos objetivos do movimento Pró-Gente, que é levar a discussão na economia para quem está longe da escola, da universidade ou até mesmo do mercado financeiro. Como é que vocês conseguem atingir esse público? E, por favor, rapidamente, como é que a gente pode saber mais? Certo. Esse grupo surgiu quando teve as discussões da PEC, do teto dos gastos, né? Que a gente viu que tinha muita informação e pouco diálogo, né? Com pessoas de fora do meio da economia. Então a gente se juntou, vários amigos economistas, começamos a participar, né? Dando uma interpretação crítica sobre o processo e participar em escolas, dentro de outros cursos da universidade, com sindicatos e debater esses temas, né? E depois disso, novos temas que vão surgindo, a ideia é dar explicar, né, para o público não economista, né, a visão que não é tão tradicional também dentro da economia. Quem quiser falar com vocês, quem quiser encontrar vocês? A gente tem uma página no Facebook, que é Economia Pró-Gente. Esse é o canal mais acessível, eu acho. Lá a gente também aceita o pessoal procura a gente por lá para chamar para a escola, para algum lugar para é possível fazer e agendar convites sim, e tudo tudo por mais lá. com você. Tudo pela página. Vou pedir para a Maressa colocar no ar, enquanto eu vou lendo a participação do Ricardo Garcia para fechar. O Ricardo, aqui de Porto Alegre, seja bem-vindo, diz o seguinte: mercado moeda brasileiro é reflexo da falta de políticas estruturantes, exposto somente aos movimentos de flutuação internacional. Como nosso poder cambial é baixo, somos manipulados por especuladores. E aqui sempre fica aquela visão de que a nossa fragilidade frente aos movimentos do mercado, né? Lembro aqui se são ondinhas, se são marés, marolas ou se são tsunamis. A gente fica aí com várias interpretações e deixo aqui então o meu agradecimento especial ao Eduardo, que representa o LIDE, e também agora a gente conhecendo a economia, né, Pró-Gente junto com o Lucas. Dá para colocar rapidinho a página, Maressa? A gente põe na tela aqui para quem quiser saber mais sobre economia. Acho uma ideia muito bacana, bem legal, para você que quer saber mais. Cada vez mais a gente tem que falar sobre política e economia e agora também sobre direito. O brasileiro está cada vez mais se preparando para essas discussões. Não fuja dela, pelo contrário. Entenda, estude e discuta. Isso é muito importante para o nosso dia a dia aqui no país. Mais uma vez, Eduardo, seja bem-vindo sempre. Lucas, da mesma forma. Obrigado.